Boa noite, boa noite. Boa noite, uma ótima segunda-feira, uma ótima noite, bom demais ter você aqui na nossa companhia, para mais essa live, para mais um episódio de histórias que inspiram histórias. Ricardinho, seja bem-vindo, meu irmão. Bom demais ter você aqui com a gente, viu? Ricardinho querido, assistimos o filme que você falou, amamos. Como tá você, Alessa? Bom demais ter você aqui com a gente. O pessoal vai entrando aí. E já que você tá aqui com a gente, tá dando pra ouvir legal? Dá um help aí pra nós. Você tá ouvindo legal? Show de bola, maravilha. Enquanto a gente vai esperando o pessoal chegando, vamos escutando uma boa música. Aliás, essa música tem um baita de um sentido pra gente, né? Porque primeiro nós definimos o nome da Thunder e de repente tem uma música do Imagine Dragons. A gente ama essa música, né? Ai, que show, Rick. Gratidão, show de bola. E aproveitando que você está aqui, depois quem estiver vendo, a gente está começando a partir de amanhã. Já está aí mais do que formado, se formando o grupo de meditação de 21 dias. Então, Rick, você está mais do que convidado. Se você disser que sim, a gente te manda o link. Vai ser uma alegria maravilhosa ter você com a gente aí nesse grupo de 21 dias de meditação, viu? E não só o Rick, né, gente? Mas quem estiver ouvindo e sentindo o coração, não preocupa se já fez meditação, não preocupa se vai ter concentração, não se preocupa. Eu sempre quis meditar e tinha desafios para fazer isso. Vou falar dificuldade, desafios. E esse chegou o meu momento. Um momento onde eu consigo concentrar, consigo criar uma rotina. Então tudo acontece na hora que tem que acontecer. E está sendo incrível. E como a gente exerce a lei da doação, o doar e receber, tudo que eu e o Elcio a gente está recebendo nessa meditação, a gente também sentiu no coração a oportunidade de compartilhar com outras pessoas que talvez ainda não tenham conseguido se entregar para a meditação, ou talvez querem também uma outra forma, outro grupo aí também para se conectar e meditar. Eu sei que o Rick já medita, e se você quiser fazer parte desse grupo também, a gente vai ficar muito feliz, viu, Rick? Show de bola. Nosso convidado de hoje já está aí. E eu quero muito, muito que ele diga justamente isso. Desistir não é uma opção. Bora chamar aqui. Nosso convidado veio através da live do nosso parceiro aí de autoconhecimento e de vida também, o Rafa lá do Rio. Um cara que é muito especial dentro da minha história de vida, do Elcio também. E aí as conexões vão se ampliando, né? Vão se potencializando. E está aqui hoje o nosso convidado. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Boa noite. Bom demais ter você aqui com a gente. Antes de mais nada, gratidão por aceitar o nosso convite, né? E foi muito legal, sabe, Marcelo? Porque o Rafa falou assim, foi show de bola a nossa live, eu adorei muito, mas você tem que trazer o Marcelo também para ir contar a história dele, para compartilhar a história dele. E eu falei, pô, Rafa, você tá falando, não tem nem que falar duas vezes, né? Já vamos agendar aqui para trazer o Marcelo. Então, Ismael, gratidão de você estar aqui com a gente, viu, meu irmão? Pô, legal, cara. Eu que agradeço aí o convite de vocês, a indicação do Rafael, primeiramente, né? E o convite de vocês poder estar dividindo a tela, esse espaço aqui especial com vocês. E dividir as nossas experiências, né? As nossas histórias, que é para isso que a gente está aqui, para ajudar a vida de outras pessoas também. Pô, muito legal. Obrigado imensamente aí, gratidão pelo convite. Gratidão a nossa, isso que você falou é exatamente o que acontece aqui, né, na nossa live, é o que acontece nesse momento, onde a gente pede realmente aqui para ter um engajamento, para ter sinais de histórias que vão se conectando com histórias. O objetivo aqui não é a gente resgatar só a questão da história do Marcelo, mas assim, é muito mais, é valorizar o que cada um de nós temos, que é a nossa história. E como a gente faz isso? Tendo essa troca através de um convidado, através do Marcelo aqui hoje, que está vindo com essa entrega, compartilhar momentos da história dele que talvez, só talvez,
possa se conectar com a sua, possa se inspirar e possa trazer você aí também para refletir um pouquinho mais sobre a sua história. É isso, exatamente isso que ele falou, é a nossa corrente do bem. Que legal, Marcelo, muito bom. Show de bola. E aí sempre a gente já fala para todo mundo que for entrando, né? Mandar o aviãozinho para convidar mais pessoas para se conectar com a gente aqui, né? A Eu gente. tava mandando os aviãozinhos aqui já também, chamando os meus contatos aí. Maravilha, a Leila também está mandando aqui. E bora, vamos embora começar esse nosso bate-papo. E a gente sempre sabe, Marcelo, a gente gosta muito de que, olha, a Tati seja bem-vinda, a Viviane seja bem-vinda, né? E assim, a gente gosta de começar sempre assim, ó. Marcelo por Marcelo. Se defina quem é o Marcelo. Caraca, que pergunta difícil, hein? Vamos lá. Bom, o Marcelo é um paulistano de 37 anos, casado, um cara que gosta de ajudar pessoas, que gosta de ver o bem-estar e a alegria das outras pessoas e que tem como missão de vida isso, né? Auxiliar as outras pessoas que estejam passando por situações assim como a minha e transbordar isso na vida das outras pessoas também. Então, esse é um pouco do Marcelo. Vocês vão conhecer um pouco mais no decorrer do nosso bate-papo. Show. O Rafa entrou aí. Rafa, a gente estava falando de você agora há pouco aqui, que ó. Não morre mais. Ele que entrou, ele sentiu, nosso irmãozinho sente, Você né? pediu? Não tem nem o que falar. Estamos aqui junto com o Marcelo. Alex, seja muito bem-vindo. O Rafa também, estamos junto. E aí, ó, fiquem super à vontade também de fazer perguntas, né? A gente está aqui justamente para bater um papo. E eu queria justamente pegar o que eu acabei de falar no nosso comecinho aqui. Desistir não é uma opção. Uhum. Da onde que veio esse desistir não é uma opção, que até é o que leva o teu nome no próprio Instagram. Cara, na verdade, isso vocês conhecem bem, né? É o que a gente chama de âncora. Essa frase, para mim, é uma âncora. Né? Uma âncora que foi instalada no final de 2018, em um dos treinamentos vivenciais que eu participei. Né? Um treinamento de um fim de semana muito bacana, que mexeu muito comigo. E durante uma parte desse treinamento, né, o treinador ele falava essa frase: desistir não é uma opção. E na hora não fez muito sentido para mim, né? Mas meu subconsciente, como a gente sabe, nosso subconsciente que manda na gente, não nosso consciente, meu subconsciente ele gravou isso, porque mais para frente eu ia precisar. Né? Então, no fim de 2018 eu fiz esse treinamento e eu recebi essa âncora nesse treinamento. Então, por isso que meu perfil do Instagram ele carrega esse nome. E no ano de 2019 eu entendi o porquê dessa âncora. No ano de 2019 foi um ano muito conturbado na minha vida. Começou com o emprego que eu tinha lá no Rio, onde eu me conectei com o Rafa. Eu fiquei lá por 3 anos, era um emprego fantástico, uma oportunidade assim enviada por Deus mesmo. E no final de 2018 para 2019 eu perdi esse emprego e acabei voltando para São Paulo. Então foi um baque muito grande, né? E foi um dos baques, né? Foram onde as coisas começaram a acontecer. 2 meses depois, no mês de fevereiro, dia 3 de fevereiro, fez um ano recentemente, eu perdi a minha mãe. 36 dias após o falecimento da minha mãe, minha irmã também faleceu, no dia 9 de março. No dia 10 de junho, que foi exatamente um mês depois do meu aniversário, eu faço aniversário dia 10 de maio, no dia 10 de junho, minha segunda irmã também faleceu. E algumas semanas depois nós descobrimos, eu e minha esposa, a Viviane, que está aqui assistindo também, que nós descobrimos que ela estava grávida. E muitas pessoas vinham falar para nós, né? Pô, mas que legal, veio num momento muito bom, né? Depois de tantas perdas, vai vir algo para alegrar a vida de vocês, vai vir uma vida para alegrar a vida de vocês. Só que no dia 20 de setembro, com 4 meses de gestação, nós também perdemos o nosso bebê. Então foi um ano assim de perdas uma atrás da outra, assim, uma seguida da outra, e não dá tempo de levantar, não dá tempo de tomar
de tomar fôlego. Sabe quando você está naquela luta no ringue ali, você toma um soco, levanta e vem outro, e você acabou de cair, levanta e vem tomar outro. E em determinado momento, no meio dessa turbulência, né, obviamente, meu emocional ele não ficou estável, né, acho que de nenhuma pessoa ficaria. Exatamente. E para poder me levantar disso, né, essa frase, ela voltou, ela despertou no meu subconsciente, ela voltou. E eu lembrei do treinador, né, do Osmar, o querido Osmar, é um amigo nosso, falando dessa frase naquele treinamento. Ele falava que desistir não é uma opção. E aquilo bateu, sabe, como um tijolo para mim. Assim. Eu realmente me dei conta de que desistir não é uma opção. Porque mesmo com tantas perdas, ainda existiam pessoas que dependiam de mim. Haviam pessoas ao meu redor que precisavam de mim bem, precisavam que eu levantasse e seguisse a vida. Então, resumidamente, é esse o motivo do meu nome de perfil, é o nome que eu carrego e que eu espero ajudar e estar ajudando pessoas, assim como eu já recebi vários feedbacks, eles só lerem o nome, né? Eu recebi mensagem recentemente de um rapaz, ele falou, cara, só de ler o teu nome ali já mudou o meu dia, mudou minha vida, eu estava pensando em me matar, e eu li isso e eu vi que realmente eu não tenho essa opção, né? Que eu não posso desistir. E receber feedbacks como esse assim, é muito legal, muito importante, porque a gente sabe que está no caminho certo. E Deus vem nos usando aí para poder ajudar pessoas que talvez estejam passando com o mesmo tipo de dificuldade ou outras dificuldades, mas que o recado é o mesmo, né? Que a gente não tenha como opção desistir de jeito nenhum. Então, esse um pouquinho da minha história. Faz todo sentido e assim, é justamente o que você falou, né? Uma sequência de perdas, né, que você teve, profundas, e você trazer essa âncora novamente e ser um fator motivador para você seguir em frente. E muito aconteceu justamente o que você está falando, né, Marcelo? De você, através da tua história, você está inspirando as pessoas a entender que realmente desistir não é uma opção, né? Que a gente fala muito que tudo que acontece na nossa vida, ela tem que acontecer, né? Todos os momentos que a gente passa sempre tem um aprendizado, sempre tem um porquê. E enquanto a gente fica, sabe, sem entender como a gente vai seguir, o tempo vai passando e as coisas vão acabar acumulando na nossa mente, né? E você ajuda as pessoas hoje através do teu próprio perfil, mas você também faz algum outro tipo de trabalho? Como que está isso hoje no seu dia a dia? Então, eu trabalho com... Depois dessa formação de 2018, que aconteceu lá em 2018, eu tive uma ressignificação, eu tive um momento muito importante de autoconhecimento, né? E como vocês trabalham com treinamento também, foi algo muito rápido, foi algo assim, quase que como mágica. E depois daquele momento, eu quis entender mais de como a mágica realmente funcionava, quais eram os bastidores daquilo, o que tinha acontecido comigo, o que tinham feito com o Marcelo naquele fim de semana. Então, eu fui buscar evoluir, eu busquei minhas formações de coach, busquei minha formação de PNL, né, que é uma ferramenta assim, maravilhosa, extraordinária. E eu atuo também nessa parte, né, de coach, de PNL, de mentoria. Estou lançando aí minha primeira mentoria online junto com um amigo aí. A gente tá lançando um curso que se chama Jornada Extraordinária, que são 9 encontros aí, online, ao vivo, onde a gente vai dividir essas aulas, vai dividir experiências e assim a gente busca ajudar as pessoas, né? Eu busquei as ferramentas que eu recebi, que foram aplicadas em mim, busquei entender o que aconteceu para poder também levar isso para as pessoas de uma forma profissional. Obviamente que o retorno financeiro ele acaba vindo, mas ele não tem que ser o foco principal, né? Ele é a consequência daquilo que nós fazemos, né? Nós fizemos um investimento para isso, né? Nada de graça, mas para que eu esteja capacitado a ajudar as pessoas de uma forma coesa e coerente. Então, é essa forma que eu busco ajudar as pessoas também. Ó, Rafa, eu que mostrei esse mundo para ele depois de um jantar em Sampa.
É, na verdade, nossos treinamentos eles foram muito na mesma época ali. Eu fiz o primeiro, o LT, eu fiz um pouco antes dele fazer o Desperte Seu Poder, e depois a gente foi fazendo nossas formações ali, meio que em paralelo, né? Cada um com o teu mentor, cada um com o teu instrutor, onde ele se conectou com vocês, mas foi bem nas mesmas épocas ali, né? A gente está desenvolvendo juntos. E você falou algo, Marcelo, que fez muito sentido para mim, porque eu uso essa mesma palavra que você falou, a mágica. Uhum. E é incrível, porque só quem passou por um processo desse entende o que é a mágica, Exatamente. entende o que é uma ressignificação, entende o que é uma libertação de uma dor, de um perdão, né? É uma mudança de percepção, mas é muito mais profundo do que uma mudança de percepção. É um elo que talvez você carregue uma vida inteira. E aí, como é que às vezes você pensa assim, algumas horas, num dia, num final de semana, isso, como é que essa mágica, e não é uma coisa racional que você para pensar, você sente o alívio fisiológico, emocional, a tua vida literalmente muda. E muitas vezes as pessoas, eu não vou nem falar se elas questionam, porque a gente que vive nesse momento, nesse hemisfério, a gente nem se dá a oportunidade de questionamento, porque a gente começa a atrair pessoas que estão abertas a isso. Eu tenho certeza que isso acontece com você, que assim como acontecia comigo e acontece, e também acontece com elas. E é por isso que a gente está aqui junto com essas pessoas. O Domingos está aqui, a Renata está aqui, a Vivi está aqui, o Rafa, que é nosso irmão. Então, assim, isso que o Marcelo está falando, gente, a gente não está aqui para quantificar ou mensurar se a dor maior é a dele, se é a minha, se é a do Elcio ou se é a sua. Não, não é esse o objetivo da entrega do Marcelo, nem nós aqui dentro dessa partilha. Mas é só você realmente entender ou abrir um pouquinho aí, talvez a mente, o coração, ou ver oportunidades que existe sim, existe essa oportunidade de mudança. Existe sim a oportunidade de você viver essa mágica. Por mais que na hora que a gente está passando por um processo muito forte de dor, ou de questionamento, ou de algo que está acontecendo, a gente não veja luz no final do túnel. E nós, posso dizer isso com muito embasamento, somos embasados com relação a isso. Não só nós aqui na live, eu, Elcio, o Marcelo, não, nós da Tanderelli, não, todos nós que estamos aqui conectados. Então, essa corrente do bem, ela aumenta para você que está aqui agora ao vivo com a gente, ou para você que em algum momento vai estar vendo esse vídeo, na hora que tiver que chegar para você, que sim, sim, existe uma luz e ela não está no final do túnel. Você não precisa chegar no final do túnel para enxergar essa luz. Essa mágica, essa magia, essa transformação, essa ressignificação, ela pode acontecer na sua vida. Então, por algum motivo, eu me conectei muito forte com o que o Marcelo falou da magia e talvez isso faça sentido para quem estiver vendo esse vídeo nesse momento. E aí, se você estiver vendo, eu só peço uma coisa para vocês. Se permita. Se permita buscar. Eu não vou nem dizer a palavra ajuda porque eu não gosto. Se permita se conectar com um elo que talvez você nunca tenha pensado, mas se estiver vindo na sua mente ou no seu coração, essa é a pessoa que vai te ajudar a ter essa transformação que o Marcelo usou aqui de uma forma fantástica, que eu gosto muito, que é a magia, a mudança, a transformação, a ressignificação. Marcelo, eu senti muito de falar isso porque mexeu a palavra que você falou aqui comigo. Eu sinto muito isso verdadeiramente, sabe? E a gente sabe o que é o alívio disso e o quanto que a gente pode ser um canalzinho assim, ó, um grãozinho de areia para poder trazer essa mudança para as pessoas. Olha a galera aqui participando. Marcelo, até o Domingos está falando aqui, ó. Uhum. Cada um tem a sua estrada, dificuldade, etc. E é bem isso mesmo. Não cabe a um julgar ou desdenhar do que o outro passa. O que é fácil para um não é para o outro e vice-versa. É isso aí. É isso aí. É isso, Domingos. É exatamente essa conexão do que a gente está falando. É exatamente Deixa eu isso. tirar minha blusa, que toda vez eu fico com calor. O que eu queria acrescentar nisso que você falou, Leila, só dois aspectos, né? Um na questão do sofrimento. Cada um realmente tem a sua jornada, né? E o que é sofrimento para mim talvez não seja na mesma intensidade para vocês, né? A gente vê, por exemplo, vários exemplos de pessoas que tinham uma vida que a maioria da população sonhava em ter e acabou se matando. A Cássia Eller, Chorão, do Charlie Brown e tantas outras pessoas, o próprio Michael Jackson, que se enfiou em remédios e mais remédios.
Aí você acaba olhando a vida dessas pessoas, eles tinham tudo. Eles tinham dinheiro, eles tinham fama, eles tinham reconhecimento, eles podiam fazer o que eles quisessem na hora que eles quisessem, e isso é o sonho da maioria da população. Mas algo doeu na alma deles que, de uma forma tão grande que levou essas pessoas a tirarem a própria vida. E você fica se perguntando o que uma pessoa com tantas coisas, como Michael Jackson, por exemplo, o que leva uma pessoa dessa a tirar a própria vida? Né? A se entupir de remédios e tirar a própria vida. Né? Todo mundo gostaria de estar no lugar de Michael Jackson, por exemplo. Então, o que dói para mim não é o que dói para você. Então, a gente não pode menosprezar o sofrimento do outro. Talvez para você seja uma coisa simples, uma coisa que você consiga resolver, porque nós temos recursos emocionais por termos estudado e nos aprofundado nessa área. Nós temos os recursos emocionais mais acessíveis, vamos dizer assim, né? Mais fáceis de acessar do que uma pessoa leiga que não conhece esse mundo ainda. Então, a gente não pode mensurar o sofrimento do outro, mas sim ter empatia e se sensibilizar com a situação do outro. Né? Aquilo pode estar matando ela e para você pode ser uma coisa tão simples de resolver. E o segundo aspecto é quanto aos 3 dias, né? Quanto à mágica. Realmente existem muitas pessoas céticas quanto a isso e até um questionamento que o treinador desse instituto onde eu participo também hoje, ele fala para as pessoas que chegam no treinamento. Ele pergunta, você acredita que sua vida pode ser transformada em 3 dias? E a maioria das pessoas diz que não. Não, eu não acredito. A minha vida foi transformada em 5 minutos na ligação que eu recebi da minha casa dizendo que minha mãe havia morrido. Por que negativamente a minha vida pode ser transformada em questão de minutos ou segundos e positivamente minha vida não pode ser transformada em 3 dias, um fim de semana? E existem outros N exemplos. Né? Às vezes você está saindo para trabalhar, está numa boa dentro do carro, acaba levando uma fechada e aquela fechada desencadeia uma série de eventos que acaba com o seu dia emocionalmente. Então, um evento de alguns segundos, ele realmente estragou o teu emocional durante aquele dia inteiro. E por que isso não pode acontecer ao contrário? Porque a gente só foca nas coisas ruins. Né? E realmente pode acontecer. Contanto que você esteja aberto a se permitir passar por isso e se autoconhecer. Muito bom, perfeito, concordo. Perfeito, ó. Legal, o pessoal está participando, a gente gosta muito disso, né? O Domingos está fazendo aqui esse bate-papo com a gente, dizendo que é uma questão de respeito, né? Muitos veem problemas de outras pessoas e falam, faça assim, faça assado, é fácil. Mas não, cada um tem a sua própria evolução. Ou se propõe a ajudar ou não. Deixa eu ver aqui. Peraí que sumiu aqui para mim. Ou se propõe a ajudar ou nem atrapalha. Exatamente. Aí. A gente fala muito aqui nas nossas lives com relação a desafios, né? Porque, assim, os desafios a gente enfrenta vários durante a nossa vida, mas o que difere é justamente a atitude que alguns tomam e outros não tomam frente a um desafio. Queria que você compartilhasse com a gente um desafio na sua vida, como que você agiu e qual o resultado que gerou através da sua ação. Cara, eu acho que o maior desafio da minha vida realmente foi o ano de 2019 e toda essa avalanche de acontecimentos. E a minha reação inicial foi me trancar no quarto, foi beber, foi tomar remédios. Né? Eu cheguei a tomar 4 ou 5 comprimidos de Rivotril no mesmo dia, eu apaguei durante 5 dias seguidos, sabe? E quando eu realmente me posicionei, né? E falei, não, chega. Basta, porque morreram 4 pessoas e está morrendo a 5ª. Né? E se morrer a 5ª, vai morrer a 6ª. E eu falo vai morrer a 5ª, não falo de morte espiritual, mas eu falo de morte emocional. Eu estava emocionalmente morto. Né? E quando realmente eu dei esse basta e decidi mudar, né? Decidi levantar e sair dessa situação, sair desse quarto escuro, realmente as coisas começaram a andar. Não vou dizer que tudo ficou fácil de uma hora para outra, né? Mas realmente depende da gente dar esse passo de mudança. Né? O primeiro passo ele depende da gente, ninguém vai dar esse passo por você.
Então você tem a opção de ficar parado e esperando, você tem a opção de agir. Né? E às vezes agir não é fácil, às vezes sair do lugar dói, às vezes levantar machuca. Mas é um processo que precisa ser vivido. Nossa vida ela é processual. Tudo na nossa vida é processual. Então nós temos que respeitar o nosso processo. Uma outra mensagem que eu gostaria de deixar aqui é que deserto não é lugar de morada, deserto é lugar de passagem. Todos nós na vida vamos passar por desertos. Deserto é um lugar de passagem. Muitas pessoas acabam construindo casas e acabam fixando moradia nesse deserto. E esse deserto não é para você. Esse deserto não é para você ficar lá. Esse deserto é só uma passagem para um momento de vitória que você vai receber. A nossa vida ela é ciclos. Então, uma hora ela está aqui, mas ela não vai ficar aqui eternamente, ela não vai ficar aqui eternamente. Então, nós temos que saber a dosar esses momentos e a saber nos colocar nesse determinado tipo de situação. Então, a minha maior vitória foi realmente ter conseguido forças através dessa âncora, que eu sou muito grato e até então eu não entendia por quê, a ter conseguido acessar essa informação e ter tido força para sair daquela condição. Porque ao invés de 4 pessoas mortas, iam ter 5. Né? E isso realmente era inadmissível. Oi, Rose, boa noite. A Rose é uma grande amiga e acabou de entrar. Seja bem-vinda, Rose. Fique com a gente aí. A gente está batendo um papo muito legal. A conexão está aumentando, muito bom. Show de bola. A gente fala também sobre a questão de sonhos, né? Uhum. A gente comenta muito aqui que assim, sonhar é maravilhoso, só que o sonho ele tem que ser seguido de uma ação para se gerar um resultado, porque senão ele vai ficar só na sua mente por muitos e muitos anos, e aí às vezes você vai olhar e falar, caraca, agora eu já não consigo mais pôr em ação. Então assim, o sonho ele é maravilhoso desde que a gente haja para ele se tornar uma realidade, né? E aí eu queria que você compartilhasse com a gente quais são os seus sonhos. Só fazer uma adendo nisso que você comentou, né? O lugar onde a gente mais sonha é na cama, dormindo. Então, se a gente sonha muito, significa que a gente está dormindo muito. Então, para que esses sonhos eles se concretizem, realmente a gente tem que sair da cama. Né? Até para gerar mais impacto, as pessoas falam que a cama são caixões. Né? E, obviamente, a gente precisa do nosso momento de descanso, mas só é para isso que a cama serve, não para a gente morar nela. E quanto aos sonhos, realmente é poder alcançar o maior número de pessoas possíveis com o meu testemunho. Eu creio que isso aconteceu não para que... Eu sempre me perguntei, né, por que tinha acontecido tudo isso. E, na verdade, a pergunta correta não é o porquê, mas sim o para quê. Para quê. É diferente, os significados são diferentes. O porquê talvez eu jamais vou entender, ou vou entender quando eu morrer e estiver lá com eles, né, independente da crença de cada um aqui, mas talvez eu entenda, talvez não. Talvez Deus opte em revelar para mim o porquê disso ou não. É direito dele, né? Nós somos dele e nós vamos voltar para ele. Então, o que ele fizer, tá tudo certo. Mas eu tenho que entender o para quê, né? E tem um propósito por trás disso, né? Que eu creio que é levar essa história, levar esse testemunho para que possa fortalecer outras pessoas, né? Para que elas não caiam, né, nessa mesma situação em que eu caí e para que não deixem elas existirem. Então, meu sonho sim é poder alcançar. E tem algo que eu ouvi alguém falando que é muito real, né? Sempre que a gente se cala, as pessoas morrem, né? Então, quanto mais calado eu fico, quanto mais calado vocês ficam, as pessoas acabam morrendo. Isso não é literal. Isso é... Então, nós Marcelo, deu uma cortada na conexão aí. vamos colocar... Não sei se é só pode... Oi, voltou? Peraí, porque estava dando uma travada aqui para gente. Gente, se travar, continua aí. O Marcelo vai se manter aqui com a gente, nem que a gente tenha que retomar e chamar ele de novo, tá bom? Tudo certo? Voltou, Marcelo. Ah, legal. Voltou.
Então, então o sonho é esse. O sonho é poder conectar com o maior número de pessoas possíveis e ajudar com a minha história, né? Com esse testemunho, com as coisas que eu vivi, né? Eu adquiri muita experiência, muito conhecimento, tanto acadêmico quanto experiência de vida nesse sentido, né? De questões emocionais. E o meu sonho realmente é poder ajudar o maior número de pessoas possível, né? Com essas ferramentas, esses recursos que eu adquiri. Deixa eu pegar aqui, ó. Isso aqui já faz parte das nossas lives, né? Você deve ter visto lá o dia com o Rafa. Isso aqui é uma cápsula do tempo. Essa cápsula do tempo lhe permite revisitar algum momento da sua vida, seja simplesmente para rever esse momento ou para mudar ele. Queria que você compartilhasse para a gente para qual momento da sua vida você voltaria e o que você faria. Cara, essa pergunta é punk, hein? É. Cara, acho não, né? Com certeza poder ver minha mãe de volta e passar mais algum tempo com ela e com minhas irmãs, né? Mas principalmente com minha mãe. Esse período de 2015 a 2018 que eu passei fora, eu fiquei 3 anos no Rio, lá perto do Rafa, então eu passei muito tempo longe da minha família. E até nesse treinamento, uma das ações lá, um dos propósitos que a gente tinha que colocar como ação era, um deles, o meu era passar mais tempo com a minha família, era poder voltar todos os fins de semana para casa, que é uma coisa que eu não estava fazendo. E depois calhou de eu vir para São Paulo e poder estar perto, né, mesmo nesses momentos difíceis, mas acabou que a vida me trouxe de volta e eu acabei estando por aqui para passar por tudo isso. Mas com certeza seria poder ter mais fins de semana aí com a minha mãe, foi coisa que eu não tive. E às vezes também, né, Marcelo, justamente isso, né? Quando você falou que perdeu o emprego no Rio, e era algo que, né, você gostava muito, que estava muito bem, mas só talvez aconteceu isso justamente para você estar perto delas e acompanhar esses momentos aí perto da tua família, né? Sem dúvida, eu creio muito nisso e, na verdade, desculpe eu tocar no assunto aqui, eu não sei qual a crença de vocês, mas até em oração, né, antes de tudo acontecer, algo já tinha sido se revelado através das orações, né? Em determinado momento no Rio eu passava muito tempo sozinho e eu assistia muitas pregações, palestras, só. E uma vez eu estava vendo uma pregação que fez muito sentido para mim. A partir daquele dia eu fiz um compromisso com Deus que eu ia voltar a orar todas as noites. Isso era em meados ali de junho ou julho de 2018, pouco antes de eu voltar para São Paulo. E na primeira oração que eu fiz, né, eu dobrei os joelhos no chão, comecei a orar e fiz esse propósito com Deus. E o inimigo falou no meu ouvido a seguinte frase: falou, você tem certeza que você vai orar todos os dias? Porque na minha oração eu estava dizendo a Deus, eu falei bem assim para Deus naquela oração. Falei, independente do que aconteça daqui para frente, todos os dias, antes de dormir, eu vou ajoelhar e vou orar. E na hora que eu falei isso, eu ouvi nitidamente uma voz no meu ouvido dizendo, você tem certeza que você vai fazer isso todos os dias, independente do que aconteça? Eu falei, tenho certeza. E essa voz falou assim, então nós vamos ver se você realmente vai fazer. Então ali já era um anúncio do que ia vir, das dificuldades que iam vir. E aquela voz, ela realmente estava querendo me provar se realmente, com todas as dificuldades que eu ia viver, eu ia continuar com aquele propósito que eu estava fazendo com Deus ali naquele momento. E realmente foi difícil voltar do velório da minha mãe, voltar do velório das minhas irmãs e ter que dobrar o joelho no chão e ter que orar. E minhas orações não foram das mais fervorosas, obviamente, né? E eu confesso para vocês que muitas das minhas orações de 2019 fui pedindo para Deus me levar daqui. Mas mesmo assim, mesmo pedindo essas coisas, eu não deixava de cumprir aquele propósito que eu tinha feito lá em 2018. Então, lá em 2018 eu já tinha recebido um sinal de que as coisas iam ficar difíceis, né? Mas
mas eu tinha um propósito que até hoje eu continuo cumprindo, né? Eu costumo dizer que, independente do que aconteça, independente de como foi o meu dia, todas as noites, quando Deus olha do céu aqui para a terra, Ele me vê de joelhos do lado da minha cama. E isso não vai mudar, independente. Aconteça o que acontecer, como eu disse, não vai mudar. Muito lindo. Que partilha poderosa você fez agora, né? Porque quando a gente fala, a gente escuta às vezes live, ou a gente mesmo aqui, sem entrar no contexto de religião, a gente está falando de fé, de algo muito maior. E eu chamo de Deus, eu chamo de fé, eu chamo de oração também, mas cada um chama da forma como fizer sentido para você. Então, Marcelo, é muito, muito poderoso o que você fez agora, dentro da sua partilha, trazer algo que realmente nos fortalece e muda tudo, que é a oração, né? O poder da fé. O poder da fé. Mas você ter fé e orar num momento de alegria, de gratidão, de exercer comemorações, é uma coisa. Agora, você exercer a oração e a fé num momento desse, como você fez a partilha, aí é que realmente vem o desafio de realmente como está, né, o poder da nossa fé e da nossa conexão com Deus, né? Então, muito poderoso isso aqui na nossa live hoje. E convido de novo você aqui a abrir seu coração e a se permitir, se fizer sentido para você, da forma como for, independente da religião, mas falando de algo muito maior com o que a gente está falando e está sentindo aqui, nitidamente. Gratidão mais uma vez, Marcelo. Bom, legal, eu que agradeço a oportunidade de poder estar compartilhando isso com vocês. Como eu falei, né, o meu sonho, o meu desejo é que isso possa atingir e chegar ao máximo de pessoas possíveis, para que elas também possam acreditar que elas podem, né, que existe um Deus ou uma força superior que nos sustenta, né, que nos levanta, que nos dá força para seguir, e que nós temos recursos para isso, nós podemos, né? Nós não somos limitados, derrotados ou fracassados, a gente pode sim levantar a cabeça e seguir em frente. Então, se tem alguém aqui assistindo que esteja passando por um momento de dificuldade, que esteja realmente pensando em desistir, meu recado é que para você não desista. Não desista porque existe vida para você, existe vida para aqueles que estão ao teu redor, existe vida, né? E essas vidas dependem de você de alguma forma. Então, esse é o meu recado, não desista. Né? Por mais que as coisas pareçam estar difíceis, né? Mas como eu disse, eu lendo recentemente, né, um material de Freud, ele falava sobre sofrimento, e a definição dele de sofrimento era uma ponte para um momento de vitória, para um momento de conquistas, de alegria. É aquilo que eu te falei. Aquela analogia que eu fiz, né? O deserto ele é um lugar de moradia, o deserto é um lugar de passagem. Então o sofrimento é apenas uma ponte, é uma ponte que todos nós temos que atravessar, né? E ninguém está privado disso, infelizmente. O sofrimento depende de raça, de cor, de credo, de classe social. Então, se você olha para a vida de alguém e fala, não, a vida dessa pessoa é perfeita, ela não sofre, mentira. Em algum momento ela passou por isso, ela passa e não deixa transparecer. Tá? Então, outro recado, você não está sozinho. De forma alguma, você não está sozinho. Né? E ninguém está aqui para mensurar sofrimento. O seu sofrimento não é maior ou menor do que o de ninguém. Cada um tem o seu, cada um tem a sua jornada, né? Mas você não está sozinho. Exatamente. E, aliás, você falando, eu estou lembrando exatamente disso, né? Desse momento e ressaltando aqui a questão que o mundo está passando, né? Um momento aí onde a gente está aqui indo muito além disso. Então, a gente está vendo que algo está aí paralisando, né? E correndo o mundo. Então, que sirva aqui também tudo isso que a gente está falando para amenizar isso. Vou fazer mais uma partilha aqui desse bate-papo bom aqui, que o Domingos também está se conectando bastante com a gente nessa entrega. Parabéns pela evolução, Marcelo, e parabéns pela sua coragem em compartilhar momentos tão difíceis. Você é uma inspiração. Prova de que, por mais difícil que seja, a pessoa consegue seguir. Olha. E a Mi colocou, né? Crer em algo maior. Exatamente. É o que a gente fala aqui. Independente da religião, mas cada um trazendo aí para si o que faz sentido, né? E crer em algo muito maior. Exatamente.
E a Rose também, que testemunho grandioso, é isso mesmo, né? O Alex, o deserto foi feito para o nosso crescimento e não para ficarmos. Exatamente. É Isso justamente para aí, você Alex. refletir em tudo que está acontecendo para você. A gente fala muito dessa questão de você ter uma visão, em alguns momentos conseguir sair um pouco da situação para ver ela por cima e entender qual é o caminho que você vai seguir adiante, né? Porque muitas vezes a gente fica rondando aquele mesmo lugar, aquele mesmo deserto, como você disse, e a gente esquece de caminhar e andar em frente, né? Quando você começa a entender que você sim, você veio para a Terra para prosperar, para ser uma pessoa que consegue sim alcançar tudo aquilo que você deseja. As vozes internas, elas existem sempre, né? Mas a gente sempre diz que existem duas vozes internas, né? A que quer te puxar para baixo e a que quer te levantar, né? Qual voz interna você está ouvindo hoje? Qual voz interna você vai dar ouvidos para que você possa tomar o primeiro passo adiante? Então a gente sabe que às vezes nesse momento, que é um momento de dor, um momento difícil, mas é nesse momento que você precisa sim se conectar com as tuas vozes interiores, mas ouvir na essência aquela que vai te levar adiante, não aquela que quer te deixar parado. Porque você pode, as respostas todas estão, ó, dentro da gente. Quando você tem esse entendimento e você busca, como o Marcelo falou, se hoje não está muito claro isso para você, busque compartilhar isso com alguém que possa estar ao seu lado, para que você consiga se conectar com essa voz interna e para que você consiga dar um passo à frente, tá? Então fica aqui para reflexão para vocês que estão aqui com a gente também, que todo mundo veio para prosperar. Marcelo, O Márcio acabou de entrar. Boa noite, Márcio. Fica com a gente aí. Não sei quanto tempo nós Legal. temos ainda. Ah, Alex também. ainda temos um tempinho aqui ainda. O tempo Ó, está sendo favorável a nós. O legal. relógio deu uma parada. Só pegando outro gancho também no que o Oscar falou a respeito das pessoas, né? Nós, quando estamos passando por um processo de sofrimento ou até num processo de depressão, o nosso a nossa vontade é se isolar das pessoas, né? A gente acaba colocando uma redoma em volta e isso é muito prejudicial, mas as pessoas que estão vivendo esse processo, é natural que elas façam isso. Mas se você está do lado de fora, como o Elcio falou, você está olhando aquela situação de outra perspectiva, não deixe de forma alguma essa pessoa se isolar, ela precisa de alguém. As pessoas não podem ficar sozinhas quando elas estão nesses momentos de profunda tristeza, de profundo sofrimento. As pessoas sozinhas, elas tendem a pensar coisas ruins e a querer fazer coisas ruins. Então, é muito importante que nós, quando tentarmos se aproximar de pessoas assim, nós com certeza vamos receber vários nãos, várias portas fechadas, porque as pessoas não se abrem. Mas tenha empatia, tenha paciência, seja cuidadoso nessa aproximação, mas não desista de se aproximar. As pessoas precisam ter alguém por perto nesses momentos. Então, mesmo que a pessoa negue, mesmo que a pessoa te rejeite, né, mas seja paciente, tenha empatia, tenha amor por essa pessoa que está passando por isso e se aproxime dela de alguma forma. Uma hora ela vai abrir a brecha, ela vai abrir a oportunidade e você vai poder estar ali do lado dela para poder pegar na mão e ajudá-la a subir. Então, uma outra dica também, nesses momentos, nada de ficar sozinho ou nada de deixar as pessoas sozinhas. Eu sei que é muito difícil, eu sei que as pessoas se bloqueiam, mas nós precisamos de alguma forma estar por perto, né, para sermos âncora também dessas pessoas. Então, o nosso convívio, o nosso contato, o nosso amor, as nossas experiências são muito importantes para essas pessoas nesses momentos. e quando essa pessoa começar a comentar e começar a abrir, falar para você, ouça na essência, porque existe uma diferença muito grande em ouvir e escutar, né? Então, às vezes Exatamente. as pessoas se distraem com isso aqui, ó, e tá conversando, tudo bem, tudo bem, tudo bem, não. Pare, ouça na essência, porque se a pessoa que está nesse isolamento, que ela está nesse sentimento interno, existe um bloqueio muito grande. Então, a partir do momento que ela consegue começar a externar o que ela está sentindo, você está do outro lado, para o mundo. Desconecta de celular, desconecta de tudo e ouça na essência.
Porque quando você escuta na essência, quem começa a falar se sente cada vez mais seguro e cada vez mais leve para poder compartilhar com você que está ali dando total atenção para uma pessoa que precisa da tua atenção. A gente, Né? a gente fala tecnicamente na PNL de momento presente. Né? Uma pessoa em depressão, ela não está vivendo o momento presente. Possivelmente ela esteja vivendo o passado. Então, Nós vivemos muito passado, nós vivemos em depressão. Então, você tem que ser esse momento presente para essa pessoa. Você tem que ajudar a se conectar com esse momento presente. E ser esse momento presente não é só estar com ela, mas é o olho no olho, é o toque, é o abraço, é o carinho, é a atenção, é aquilo que ela realmente necessita para se conectar com o momento presente e deixar essas coisas do passado que estão maltratando, ou que estão deixando ela nessa situação. Então, tenham isso em mente, né? Estar no momento presente não é estar somente de corpo presente, mas é todos os sentidos voltados para aquela pessoa. A audição, visão, o toque, o tato, a fala. É se colocar 100% ali para aquela pessoa, para que ela realmente tenha confiança e ela consiga se conectar com o momento presente dela. Então, o Márcio colocou aquilo, estimular a ação nessas pessoas para que ela saia desse vale de angústia. É exatamente isso. Né? Conforme esse processo for evoluindo, essa confiança for evoluindo, gerar realmente ações para que ela comece a andar. Né? Pegar ali na mão e começar a colocar pequenas tarefas, né? Coisas que vão mudar o foco dela, trazer ela para o momento presente e coisas que vão dar prazer para que ela faça. Né? Ações geralmente geram prazer, né? As realizações geram prazer. Então, conforme a gente vai caminhando aí já entra mais no que a gente aprende nos processos de coaching, né? De estar ali lado a lado, de dar ação, né? De dar tarefa e de ter o reconhecimento. Isso também é muito importante e essencial para que essa pessoa ela se sinta viva, se sinta fazendo parte de algo. perfeito. E aí, a hora que ela encontra o seu propósito, você pode ter certeza que o caminho vai ser cumprido, porque nada melhor do que você ter um propósito, né? A partir do momento que você tem definido qual é o teu propósito de vida, qual é a tua missão, você vai andar a caminho de alcançar a sua missão e o seu propósito. O Márcio falou que a evolução vem de acordo com que ela se desprende do passado e seu presente se torna mais importante e prazeroso. Exatamente, exatamente. Traz para o presente. Não adianta jogar muito para o futuro, senão gera estresse. Não adianta ficar jogando no passado, gera depressão, ansiedade. Então, trabalho hoje. O hoje é que a gente pode mudar. Um passo de cada vez. Quando a gente percebe, a gente já está caminhando para um lado muito mais prazeroso, um lado com propósito, um lado com missão, e a partir do momento que você ajuda alguém, como o Marcelo está falando aqui, das ações que compartilha e acaba trazendo algo de muito positivo para as pessoas, isso é maravilhoso. Isso é gratificante demais saber que com as suas palavras, gestos, atos, você fez uma pessoa voltar a entender qual é o sentido da vida. Então isso é fantástico, isso é muito lindo. Que significa tudo, né? Juju também está aqui, seja bem-vinda, Juju. Todo mundo que está aqui com a gente, gratidão pela partilha, pela conexão, pela corrente do bem, pela entrega, por a gente estar tendo aqui essa oportunidade de um com o outro ser canal de algo que está acontecendo de uma forma que a gente não combinou. A gente sempre diz nas nossas lives que não tem roteiro, a gente sempre acreditou que quem vai guiando aqui o roteiro das nossas lives é Deus, eu acredito em Deus, então eu vou falar dele. Eu adoro falar dele, independente de religião, mas eu sempre falo que ele é o que traz o meu roteiro aqui da live, junto com quem está aqui com a gente, ele que escreve essa pauta e ela vai acontecendo da forma como tem que ser. Roberto entrou aqui também, seja bem-vindo, Roberto. Marcelo, qual palavra te define no mundo? Persistência, cara. Persistência. A gente, como eu disse, né, às vezes a gente se sente num ringue, né, numa luta de MMA ali, você apanha, cai, levanta, apanha, cai, levanta, e você tem que estar disposto
apanhar e levantar quantas vezes forem necessárias. E a gente não sabe quando isso vai acontecer, como isso vai acontecer, qual a intensidade disso, mas a gente tem que estar ciente de que vai acontecer e a gente tem que estar ciente de perseverar. Né? Porque quando a gente desiste é porque nós morremos. Né? E desistir não é morrer de novo espiritualmente, mas é morrer como pessoas ainda vivas. E essa, para mim, é o pior tipo de morte que pode existir. Né? A pessoa tá respirando, pode levantar, pode se locomover, pode fazer as coisas e está morta. Então, quando a gente deixa de persistir, a gente acaba entrando nessa morte, que é a pior de todas. Verdade. Deixa eu te falar. Vamos falar um pouquinho agora, está faltando alguns minutinhos. Compartilha com a gente, você já falou de um dos seus projetos aí, que é um treinamento online. Fala um pouquinho mais também dos seus projetos, o que você está pensando, porque a gente fala que assim, todo mundo está na pandemia, todo mundo está em casa, quem pode estar em casa, mas assim, o nosso corpo pode estar em casa, mas a nossa mente não está na quarentena, né? Então a gente tem que colocar a mente sempre para pensar em projetos, pensar em autoconhecimento, pensar em crescimento, estudar algo que você dizia antes que não tinha tempo, agora tem o tempo, de que forma que você está usando o tempo, né? Então, assim, fala um pouquinho dos seus projetos, o que você está colocando em prática agora, o que virá em um momento próximo. Bom, meus projetos realmente eles são continuar, né, com as atividades de coach e as consultorias de PNL para ajudar as pessoas a levarem a vida de uma forma mais leve com todas as técnicas que nós aprendemos. Também comentei da minha mentoria online que eu tô lançando junto com meu amigo Hélio, que se chama Jornada Extraordinária, que realmente tem o intuito de pegar pessoas que estão paradas, né, ou que não sabem qual é realmente o seu sonho, ou seus sonhos acabaram morrendo ou sendo soterrados pelos problemas. Então, tirar todo esse entulho de cima desse sonho, colocar esse sonho em prática novamente, colocar isso na ação e fazer a pessoa chegar no topo, né, que é o nosso slogan aí da nossa mentoria, que é a jornada extraordinária para que a pessoa se torne extraordinária e chegue realmente no topo. O topo pode ser qualquer um, né? Aquilo que ela almeja. As pessoas pensam no topo como virar uma celebridade ou algo do tipo. Não, cada um tem o seu topo, cada um almeja o teu sonho. E com essa mentoria a gente vai ajudar as pessoas a resgatar isso, a tirar o entulho de cima disso e colocar isso em prática. Então, esses os próximos passos aí para um futuro próximo. E continuar trabalhando com pessoas, né, e conhecendo mais da mente humana, do nosso emocional, adquirir o máximo de conhecimento possível para poder levar isso para as pessoas e fazê-las conhecer a respeito desse assunto que é tão importante e essencial para nós, principalmente nos dias de hoje, né, onde nós somos tão ligados a redes sociais, a esse mundo digital, né, esse mundo de comparações, de resultados, essas coisas tão maléficas que acabam nos destruindo e a gente nem percebe. Né? A gente pega o celular hoje, fica rodando o dedo ali, vendo a vida de um, a vida de outro, e a gente acaba se comparando, acaba se destruindo, acaba entrando em estados depressivos, sem imaginar o porquê. Né? Então, eu tenho isso muito forte no meu coração de levar essa mensagem para as pessoas, para viverem o seu processo, para viverem a tua realidade, para não se compararem com outras pessoas ou com o resultado de outras pessoas, para realmente que possam viver a vida de cada um dentro daquilo que cada um se permite fazer. Né? Parar com essa cobrança demasiada de performance. Não, você tem que performar, você tem que acordar cedo, você tem que tomar banho gelado, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, gente, para. Você tem que fazer aquilo que fizer sentido para você e ponto. Minha vida não é igual ao do Elcio, minha vida não é igual à da Leila. O que eles fazem, não necessariamente eu preciso fazer. Se aquilo dá resultado para eles, pô, beleza, eu vou testar, mas se para mim não fizer sentido, se para mim não der resultado, eu vou buscar aquilo que faz sentido para mim, que dá resultado para mim. Então, parar com essas comparações, sabe? Parar com esse choque de alta performance o tempo inteiro. Nós somos humanos, nós não somos máquinas. Então, é outro apelo que eu deixo aqui para você. Para de se comparar com as pessoas, sabe? Para de viver essa vida frenética, alucinada,
de que não, fulano conseguiu, eu também vou ter que conseguir. Ah, fulano vai fazer live 4 horas da manhã, eu tenho que acordar para estar lá. Se eu não acordar, eu me sinto mal, meu dia vai ser uma porcaria. Não, gente. Viva a sua vida é única, individual. Tem um negócio aqui no seu dedo que chama impressão digital, só você tem. Você é único, você não é igual a ninguém. Então, para de ficar, sabe, com essa loucura de querer seguir os outros, de querer ser igual aos outros, de copiar os outros, sabe, não, viva o teu momento. Viva do jeito que faz sentido para você e tá tudo bem. Tá tudo bem, nós podemos falhar, nós podemos, sabe, a gente pode e tá tudo bem com isso. Você não precisa ser perfeito. É isso. E se você entender isso, você já está sendo perfeito. Eu falo muito isso nos meus treinos. Se você entender isso verdadeiramente, a quebra de rótulos e de comparação, você está sendo perfeito. Porque você está se aceitando e se reconhecendo na sua essência. E não existe nada mais poderoso do que a gente se reconhecer na nossa essência. Muito incrível isso. Lindo. Nercy está aqui com a gente, Celcinho também. Que bom que vocês entraram para ter essa partilha. Meu querido, seguinte, ó, indicação de filme e de livro. Se você puder compartilhar com a gente, indicação. O Celcinho colocou aqui. Ó, Celso. Antes de você compartilhar aqui, Marcelo, ele colocou isso aqui. Ó, o Celso falou, me tornei... deixa eu voltar aqui. Ó. Me tornei fã desse casal. Ô, meu querido. Só lives 10, concordo plenamente. Não se compare, com os outros. Gratidão aí pela partilha. A mim colocou aqui também. Somos seres iluminados e tá tudo bem se você errar. O Marcelo tá colocando aí. Ah, o Marcelo tá indicando o livro. Ai, que legal! O poder do agora. Poder do agora, isso aí, bora. Vamos lá. Gratidão, viu, pelo carinho. Recebo. Cara, um livro, Uma Vida com Propósito, fez muito sentido para mim esse livro. Eu tenho um carinho muito grande por esse livro. E falando de outro livro, né, que está dentro da Bíblia, o livro de Jó. O livro de Jó nos ensina muito também, principalmente a respeito do sofrimento. Então, deixo aqui como indicação esses 2 livros, para quem não conhece, Uma Vida com Propósito. Não me lembro o nome do autor. Se alguém souber aí, bota a cola no chat. Compartilha aqui no nosso feed também, viu? Pode deixar que a gente compartilha. Cara, e um filme que eu gosto muito, que mexe muito comigo, é o Show de Truman. Esse filme, para mim, é fantástico, porque ele mostra realmente como as pessoas podem ser manipuladas, sabe? Como as pessoas podem ser controladas e qual a mágica acontece quando nós descobrimos isso e nós quebramos essa manipulação. Então, é um filme clichê, é um filme antigo, mas, cara, toda vez que eu tenho oportunidade eu assisto, toda vez que eu corro os canais e tá passando, eu paro para assistir, porque é um filme que mexe muito comigo, sabe? E expressa muito a realidade nossa hoje, né? De novo, falando sobre redes sociais, tudo, sabe? Sobre todo esse tipo de manipulação e a importância da gente enxergar isso, se libertar realmente disso e viver verdadeiramente as nossas vidas, né? E não a vida dos outros ou a vida que os outros querem que nós vivamos. Então, essa é a minha recomendação de filme, que eu acho fantástico. Tem milhares, mas o que me veio à mente agora era esse que eu precisava compartilhar. Show de bola. Isso. Ó, tá acabando, a gente tem menos de um minutinho. Eu vou ler aqui o Domingos, reconhecer as nossas fraquezas e dificuldades e até mesmo nossas diferenças é uma coisa incrível já. Verdade verdadeira. Muito. Isso. Agora vamos aqui já botar nossa musiquinha de... Marcelo, enquanto elas colocam aqui... Ah, o filme Vendedor de Sonhos. Também me lembrei dele, Vivi. Mimizoca, enquanto o Marcelão falava aqui, me lembrei várias vezes desse filme, ele me veio aqui à mente e ao coração também. Né? Temos que respeitar as nossas limitações. Adoro quando vocês fazem a live junto com a gente assim. Lição de vida, faz repensar em atitudes e valores. Total, total. Ó, o Alex tá cobrando o print, aí tira o print nosso aí pra gente poder postar. Eu vou fazer. Vocês fazem aí pra gente, manda pra gente, hein? Olha lá, vamos lá, uma print. Show de bola. Querida, tá acabando o tempo. Marcelão, foi bom pra você? Antes de acabar aqui, 20 segundos, foi bom pra você?
Maravilhoso. Gratidão, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Todos vocês estiveram com a gente aí. Gratidão. Gratidão, meu querido. Gratidão por todo mundo que esteve aqui. Um beijo no Beijo no coração. seu coração da sua esposa. Gratidão. Fiquem em Amém. paz.